Imagine um mundo afogado em corrupção, onde a violência era o idioma dominante e o coração humano se afastava cada vez mais de Deus. Imagine um homem, solitário em sua fé, recebendo uma ordem absurda: construir uma arca gigantesca, longe do mar, para sobreviver a um dilúvio que ainda ninguém conseguia imaginar. Essa é uma história de coragem, obediência e redenção, mas também é uma história de juízo, destruição e recomeço. Hoje, vamos revisitar uma das narrativas mais impactantes das Escrituras, a jornada de Noé e a arca. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode transformar sua forma de ver a justiça, a esperança e a misericórdia de Deus. Eu estive lá. Caminhei entre homens que já não sabiam mais o que era compaixão. Era como se a terra tivesse sido tomada por uma escuridão que não vinha do céu, mas do coração humano. Todos os dias, o que eu via era violência, ganância, traição e idolatria. A maldade havia se tornado rotina. O que antes era impensável, agora era celebrado. O que antes era pecado, agora era cultura. As cidades eram agitadas, os negócios floresciam, mas o preço da civilização era a degradação da alma. Era como se os homens tivessem se esquecido completamente de Deus. E mesmo diante desse cenário sombrio, havia um homem que vivia de forma diferente: Noé. Enquanto muitos zombavam da ideia de um Criador que se importava com a justiça, Noé andava com Deus. Seus olhos ainda brilhavam com fé. Seus passos eram guiados por uma consciência limpa. Ele se recusava a participar das corrupções ao seu redor. Ele era íntegro, e foi por isso que Deus falou com ele. Lembro-me do dia em que os céus pareciam silenciosos para todos, menos para Noé. Deus, com voz firme e cheia de dor, disse que a medida da maldade humana havia se enchido. O juízo viria. Um grande dilúvio cobriria a terra. Mas havia esperança. Haveria uma saída, uma salvação. Constrói uma arca, disse Deus. Faz conforme eu te mostrar. Com madeira de cipreste. Divide-a em compartimentos. Cobre-a por dentro e por fora, com betume, e faz com exatidão, pois será a proteção contra as águas que virão. E assim, num mundo que ria da santidade, Noé começou a construir um projeto colossal, algo nunca antes visto. Medidas exatas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, 3 andares, uma porta lateral, uma janela no topo. Tudo planejado por Deus. As pessoas passavam e riam, apontavam e zombavam. Olhem o louco da arca, diziam. Mas Noé continuava. Martelada após martelada, ele anunciava, com sua fé, que algo grande estava por vir. Enquanto isso, a corrupção aumentava. Homens tomavam mulheres como objetos. Violência se tornava entretenimento. Crianças cresciam sem referência de justiça. O mal parecia invencível, mas Deus via tudo, e sua paciência estava chegando ao fim. Há relatos arqueológicos de civilizações antigas que falam de grandes inundações. Registros babilônicos, sumérios e até chineses. Seria coincidência? Ou seriam ecos de um evento tão marcante que atravessou culturas? O que posso dizer é: eu vi. E a arca de Noé não era uma lenda. Era um marco da misericórdia divina em meio ao julgamento. Mas a história só estava começando. Porque o céu, até então calmo, estava prestes a ruir. E aqueles que zombavam logo clamariam por abrigo. Enquanto o mundo celebrava sua decadência, Noé caminhava em sentido contrário. Não era apenas um homem bom, era um homem de fé inabalável. Mesmo sem sinais visíveis, mesmo sem provas materiais, ele acreditava na palavra de Deus. E não era fácil. Todos os dias ele e sua família acordavam cedo e trabalhavam na construção da arca.
A cada tronco arrastado, a cada tábua cortada, Noé reafirmava sua aliança com Deus. Era como se cada prego pregado fosse uma oração silenciosa, uma declaração: eu confio em ti. Seus filhos, Sem, Cam e Jafé, o ajudavam com dedicação. Sua esposa e suas noras preparavam provisões, organizavam espaços, cuidavam dos detalhes. Era um trabalho de fé coletiva, uma família inteira confiando na promessa de um livramento ainda invisível. Enquanto isso, os vizinhos olhavam com desprezo. Noé perdeu a sanidade, diziam. Alguns até tentavam sabotar a construção, roubar madeira ou espalhar mentiras sobre ele. Mas nada detinha aquele homem. Ele estava determinado. E então veio a segunda ordem de Deus: reunir os animais. A notícia parecia absurda demais para ser real. Animais de todas as espécies, em pares, viriam até Noé. E eu vi com meus próprios olhos. Pássaros de todas as cores, mamíferos de tamanhos variados, répteis e insetos, todos caminhando, voando ou rastejando em direção à arca. Era como se uma força invisível os guiasse. Nenhuma rede foi lançada, nenhuma armadilha foi usada. Eles vinham por vontade divina, mansos, pacíficos, obedientes. Noé e sua família abriram as portas da arca e os acomodaram segundo as instruções de Deus. Cada um em seu compartimento, cada um com sua provisão. O estoque de alimento foi gigantesco: grãos, raízes, frutas secas, água armazenada. Tudo foi cuidadosamente separado. Deus havia dado detalhes sobre como sustentar aquela pequena representação do mundo vivo por semanas ou até meses. E Noé obedeceu. Nos arredores da arca, o povo ainda ria. Onde estão as chuvas, Noé? Zombavam. Você acha mesmo que o céu vai desabar? Eles não sabiam que estavam rindo pela última vez. Quando o último animal entrou, quando a última semente foi armazenada, Deus deu a ordem mais dura: entra tu e toda a tua casa na arca, pois tenho visto que és justo diante de mim. E então a porta foi fechada, não por Noé, mas por Deus. No primeiro dia, o céu escureceu. As nuvens, densas e pesadas, cobriram a terra como um manto fúnebre. Um vento estranho soprou. Os animais ficaram inquietos. As pessoas começaram a se perguntar. Mas era tarde. A primeira gota caiu com força, depois outra. Em minutos, a chuva se tornou uma tempestade. Relâmpagos cortavam o céu, trovões estremeciam o chão. E então, a terra começou a jorrar água. Fontes subterrâneas se romperam. Era como se o planeta estivesse chorando. Chorando pelos pecados de seus habitantes. A água subia rápido. As pessoas corriam para os montes, mas não havia altura segura. Algumas tentavam bater na arca, gritar por Noé, mas era em vão. A porta estava selada. Lá dentro, Noé e sua família oravam. Choravam, não por medo, mas por compaixão. Eles podiam ouvir os gritos, podiam sentir o desespero, mas sabiam, a justiça de Deus havia chegado. Choveu sem cessar. 40 dias e 40 noites em que os céus pareciam despejar toda a dor do Criador sobre a terra. Cada gota era um lamento, cada trovão, um eco do juízo. As águas subiam com velocidade implacável. As árvores milenares, que antes desafiavam o firmamento, desapareceram sob o dilúvio. Montanhas foram cobertas, cidades foram apagadas como se nunca tivessem existido. Dentro da arca, o som da chuva era constante, como um tambor sagrado marcando o fim de uma era. O balanço da arca era forte, mas não desesperador. Deus a guiava como um capitão invisível. Os animais, por mais variados que fossem, mantinham-se em paz, como se uma paz sobrenatural os tivesse envolvido. Noé e sua família seguiam uma rotina rigorosa. Alimentavam os animais, limpavam os compartimentos,
oravam juntos. Tinham dias em que choravam. A saudade do que ficou para trás era inevitável, mas havia também esperança, a certeza de que Deus não os havia abandonado. Durante as noites, muitas vezes, Noé permanecia em vigília, olhando através da pequena janela no topo da arca. Ele via apenas escuridão e água, mas em seu coração via um futuro, um recomeço. Um novo mundo moldado não mais pela corrupção, mas pela obediência e pela fé. Em um desses momentos ele disse: Deus não se esqueceu de nós. Se Ele nos trouxe até aqui, Ele também nos conduzirá até a terra seca. E assim, 40 dias se passaram. 40 noites de dilúvio, de purificação, de julgamento e de promessa. Quando a última gota caiu, a terra inteira havia mudado. Um novo capítulo estava prestes a começar. Os dias se tornaram semanas, as semanas, meses. Lá fora, nada além de um vasto oceano. O horizonte era apenas água, nenhuma árvore, nenhum pássaro no céu. Apenas a arca flutuando silenciosa, como um testemunho solene da justiça de Deus. Lá, dentro, a vida seguia. A rotina era intensa. Havia os cuidados com os animais, a manutenção dos alimentos, as orações diárias. Mas havia também a espera. Uma longa espera por um sinal. E então, depois de 150 dias, senti que algo estava mudando. A arca deu um leve solavanco. Tocamos em algo sólido. Era o Monte Ararat. Não podíamos sair ainda. As águas ainda estavam por toda a parte. Noé abriu a janela da arca e soltou um corvo. O animal voou, mas não encontrou pouso. Dias depois, ele soltou uma pomba. Também retornou, mas na segunda vez, ela voltou trazendo um ramo de oliveira. Um pequeno galho, mas carregado de significado. A esperança florescia novamente. Na terceira vez, a pomba não retornou. E Noé soube. A terra estava pronta. Foi então que Deus falou novamente. Não com ira, mas com ternura. Sua voz, agora cheia de promessa. Sai da arca, tu e tua família e todos os animais contigo. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. A porta foi aberta. A luz do sol invadiu a arca. O ar fresco, limpo, renovado, entrou nos pulmões daqueles que haviam sobrevivido. Um novo mundo estava diante deles. Um mundo lavado. Um mundo reiniciado. Noé, com lágrimas nos olhos, construiu um altar e sacrificou ao Senhor. E Deus, ao sentir o aroma do sacrifício, fez uma aliança. Deus falou, e sua promessa ecoou pelos vales ainda úmidos e pelas montanhas que voltavam a surgir. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Nunca mais destruirei todos os seres vivos com um dilúvio. Era uma nova era. E como sinal eterno dessa aliança, Deus colocou no céu algo que até hoje nos faz olhar para cima com esperança. O arco-íris. Eu vi aquele arco surgindo entre as nuvens ainda carregadas. Cores vibrantes que dançavam entre os últimos raios de sol. Era mais que um fenômeno natural. Era um lembrete divino. Uma promessa visível de que, mesmo quando a justiça exige ação, a misericórdia sempre terá a última palavra. A família de Noé iniciou ali uma nova civilização. Plantaram, cultivaram, criaram filhos e netos. E da descendência de Sem viria um povo. E desse povo, um Salvador. A história de Noé não é apenas sobre juízo. É sobre recomeço. Sobre confiar em Deus quando todos te chamam de louco. Sobre preparar-se em silêncio enquanto o mundo grita. Sobre obedecer mesmo sem entender. E acima de tudo, é sobre como Deus nunca abandona os justos. Ele guarda, Ele guia, Ele cumpre suas promessas.
Noé e sua arca foram mais do que sobrevivência, foram um renascimento, uma chance para toda a humanidade recomeçar. E é por isso que essa história vive até hoje, gravada não apenas nas escrituras, mas na alma de todos que ainda acreditam que, mesmo em meio à tempestade, há sempre um arco-íris esperando depois.